Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre função afim, então a gente já vem falando sobre função. No nosso material anterior eu disse que era função para vocês, então eu vou relembrar, tá? E nós vamos estudar durante esse ano várias funções, tá? Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica e assim por diante. Tudo bem? Então vamos só retomar. O que é uma função, pessoal? Né? Retomando da aula passada, nós temos o quê? Que uma função ela é uma regra matemática que relaciona cada elemento de um conjunto A um único elemento do conjunto B. Então, a ideia é a seguinte, vocês têm dois conjuntos, A e B, vários elementos no A e vários elementos no B. A função seria a fórmula, a lei, que faz os elementos de A se ligarem aos elementos de B. Então, é como se tu pegasse o xizinho, colocasse numa maquininha e transformasse ele em outro valor, ligando ele no y, tá? Então, seria essa a ideia aqui, tá? Vocês têm dois conjuntos, vocês têm elementos em A, vocês têm elementos em B, e vocês têm uma fórmula, que se chama a função, que faz esses elementos se ligarem. Só que para ser função, tem que cumprir duas regras. A primeira é que cada elemento do A deve se ligar. Então, cada elemento X de um conjunto A deve se ligar. O que é isso? Que cada númerozinho que está aqui é obrigado a se ligar. Cada quer dizer cada um. Tem que sair uma flecha, tem que sair uma flecha, tem que sair uma flecha, tem que sair uma flecha. Todos do A tem que se ligar, tá? A regra é para o A. Então, cada um tem que se ligar, é a mesma coisa que dizer que todos têm que se ligar. E quando diz que deve se ligar a um único elemento de B, quer dizer que cada um de A só pode se ligar a um único de B. Então, prestem bem atenção. Nós temos dois conjuntos e nós temos elementos, números de A que se relacionam com B. Para ser função, tem que cumprir duas regrinhas, tá? Então, as regras são para o conjunto da onde sai a seta, que nós chamamos de domínio. Então, vocês vão ver, ó, a seta sai do A e chega no B. Olha aqui a pontinha dela. Então, nós devemos analisar sempre o conjunto da onde a seta sai. Não importa aonde a seta chega, ok? E aí, então, já sabemos que é o A que eu tenho que olhar. O que eu tenho que olhar? Primeiro, todos têm que se ligar, todos, ou seja, todos têm que ter seta. Cada elemento se ligar, cada quer dizer todos, tá? E quando diz que só pode se ligar a um único, quer dizer que ele só pode se ligar uma vez. Ou seja, novamente, todos se ligam e se ligam uma vez. Quer dizer que tem que sair seta? Sim. Quantas? Uma. Tem que sair seta? Sim. Uma. Tem que sair seta? Sim. Uma. Opa, mas aqui, ó, não sai uma seta, sai duas. Vocês viram? Então, nesse caso, nós dizemos que essa representação de diagramas não é função. Então, nos diagramas, para ser função, todos têm que se ligar e somente uma vez, ok? Outro exemplo de diagramas. Olhem só, a seta sai do conjunto A e vai para o B, então eu tenho que olhar o A. Qual é a regra? Todos têm que se ligar uma vez. Liga, 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 não liga. Então, como esse aqui não está se ligando, não é função. Então, se vocês olharem, o tempo todo eu falei no A. E o B? O B não interessa como chega, se sobra, se não sobra. O que importa é o A. Certo, gente? Então, essa definição aqui está sendo mostrada com diagramas, mas ela também vale para quando nós seguirmos vendo no plano cartesiano. A ideia é essa. Todos os elementos da onde sai, né, do nosso conjunto de partida, do nosso domínio, todos têm que se ligar e somente uma vez. Olhem mais um aqui. Ó, a seta sai do A para o B. Tenho que olhar o B? Não, não me importa o que acontece no B, eu tenho que olhar o A. Então, olhem o A. Todos se ligam? Sim, todos se ligam. Só se liga uma vez? Sim, só se liga uma vez. Então, nesse caso, é função. Bah, mas todos se ligam só com o número. Não importa a chegada, importa é a saída. Então, importa que todos os elementos têm uma única seta. Então, sai uma seta, sai uma seta, sai uma seta e sai uma. Então, os quatro números estão se ligando com B? Sim. E quantas vezes cada número está se ligando? Só uma. Como chega, não importa. Mais um. Olha só, sai do A para o B, então eu olho o A. Sai seta? Sim, uma. Sai seta? Sim, uma. Sai seta? Uma. Sai uma.
Então, também é função, mesmo que sobre. Então, lembre, se vocês precisarem verificar em diagrama se é função, é muito simples, é só analisar o conjunto aonde saem as setas. E como que a gente analisa? Todos têm que ter seta e somente uma. Se tiver duas setas, não é função. Se tiver conjunto sem ligar, não é função. E o B não importa, tá? Então, o que é a função? É uma relação, uma fórmula que faz dois conjuntos se relacionarem. Quando a gente trabalha com elementos assim, um lá que outro, nós usamos na forma de diagrama, não tem problema, tá? Os conjuntos A e B, nós dizemos que são o nosso domínio e contradomínio. Então, aqui, ó, seriam os elementos de A, os elementos de B, e a função F, ó, seria a fórmula que faz o X se ligar ao Y. Nós dizemos que o conjunto A, todo ele é o domínio, e que o conjunto B é o contradomínio. Além disso, nós temos os elementos aqui dentro. Os elementos X, quem está aqui dentro, né, ele é conhecido como variável independente. E os elementos de Y, os elementos do B, o Y, ele é conhecido como variável dependente. Por quê? Porque o X, ele tanto faz, a gente escolhe aleatório, e o Y vai depender do X. Então, eu vou escolher o X, vou botar numa fórmula e vou achar o Y, tá? Então, nós dizemos que o X é independente, porque eu escolho qualquer um, e nós dizemos que o Y é dependente, porque eu dependo desse cara aqui para descobrir esse. Tá, gente? Então, isso tudo é através de diagramas. Qual é o detalhe? Quando nós falamos em função afim, nós falamos numa função f de reais em reais. O que é os meus reais? Os reais seriam o conjunto A e B. Só que em vez de vocês terem apenas 1, 2, 3 números, a gente tem o conjunto dos reais. E os reais são todos os números. São todas as frações, todos os números com vírgula, todos os números irracionais, que são representados com raiz de 2, raiz de 3, todos os números positivos e negativos. Então, quando a gente começa a trabalhar agora com função afim, a gente não consegue representar mais como bolinhas, porque para representar como diagramas, eu teria que escrever todos os números, e os reais são infinitos, eu não consigo escrever todos, tá? Então, vamos lá, o que é uma função afim? É uma função que vai de reais em reais, ou seja, agora o meu A e o meu B são os reais, né? E para ela, né, ser afim, existem dois números A e B, dois números, onde esse primeiro aqui tem que ser diferente de zero, tal que nós temos esta fórmula aqui. O que eu quero dizer com isso? Que uma função afim, ela tem sempre essa cara, f de x igual a ax mais b, onde, gente, o A e o B vão ser números, tá? Não vai ser A e B, vai ser tipo 2x mais 1, 5x mais 3, mas o que importa é que ela tem essa característica aqui. Ela tem um número com o x e um número sozinho. É isso, tá? Então, algumas observações. Primeiro, o f de x é a mesma coisa que y, tá? Isso aí já foi falado antes. Então, tanto faz tu usar f de x ou tu usar y, tu usa o que tu te sentir mais à vontade. O pessoal costuma usar mais y. Então, tanto faz eu usar que a minha fórmula, ó, é f de x igual a x mais b, ou eu usar que a minha fórmula é y igual a x mais b. Então, nesse cara aqui, vocês podem botar y à vontade, tá, gente? Isso é só uma nomenclatura. Ai, por que assim? Porque f de função e função, né, em relação ao x, por isso, tá, gente? Mas vocês podem usar o y tranquilamente, lembrando que ela vai ter sempre essa cara, um número com o x mais um número sozinho. Então, lembre, o x é uma incógnita que vai ficar como x, o y é uma incógnita que vai ficar como y, agora o a e o b serão números. Uma coisa importante, a função afim, ela também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau, muito vocês vão ver isso. O que é uma função do primeiro grau? Uma função, ela recebe o grau referente ao expoente do x. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem, o x não tem nenhum número aqui em cima. Quando ele não tem expoente, o que nós temos? Nós temos que o expoente é o 1, lembra? Então, o meu expoente, ele aparece. Quando é que ele não precisa aparecer? Quando é 1. Então, nós chamamos essa função de função do primeiro grau. Por quê? Porque o grau da função é definido pelo maior expoente da variável x, então pelo maior expoente do x. Então, no caso aqui, o x tem expoente o quê? 1. Por isso que é uma função de primeiro grau. Então, função afim
ou função de primeiro grau é aquela que obrigatoriamente tem x, e é só x. Não pode ter x ao quadrado, x ao cubo. Tem que ter o x, mas não pode ter expoente maior, tá? E como eu já tinha comentado, quando eu falo f de reais em reais, os reais são o meu conjunto A e B. Então, eu estou dizendo que é uma função de A em B. Só que agora, quem são o A e o B qualquer? Não é um A e o B qualquer, é o conjunto de todos os números, tá? O que vocês precisam saber daqui? Primeiro, que ela tem essa cara, tá? Um número com x mais um número sozinho. Que o número com x a gente chama de A e o número sozinho a gente chama de B. É tipo Bhaskara, quando vocês aprendem ax ao quadrado mais bx mais c, tá? E que às vezes vai aparecer essa nomenclatura mais robusta aqui, mas que isso é a mesma coisa que y, certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de função afim, tá? Então, primeira coisa, lembrem que ela tem que ter essa cara, um número com x mais um número sozinho. Aqui isso é fixo, ou eu deixo f de x ou eu deixo y. Lembrando, o A vai ser o número que está com o x, não é o x, é o número que está colado, multiplicando. E o B é o número que está sozinho, sem letra. Então, o A vai ser sempre o número que estiver colado no x, multiplicando o x, e o meu B será o número que está sozinho. Então, primeiro exemplo, y, ao invés de f de x eu botei y, viu? Y igual a 2x mais 4. O que eu falei para vocês? Que para ser função afim tem que ter o x obrigatoriamente, e esse x ele tem que ter expoente 1. Então, um número com x mais um número sozinho. Se for desse tipo aqui, número com x mais número sozinho é função afim. E quem é o A e o B? Porque isso é solicitado para vocês. O A é o número que está com x, então o meu A é 2. E o B é o número que está sozinho, então o meu B é 4. Outro exemplo, f de x igual a x menos 10. Nesse caso, quem é que está com o x? Ó, tem x, é função afim. Quem é que está com x? Ah, não é ninguém. É sim. Qual é o número que quando a gente multiplica aqui que não precisa aparecer? É o 1, porque 1 vezes x é x. Então, quando vocês tiverem só o x, o número que está escondidinho aqui é o 1. Então, o meu A é 1. E o B? O B é o número sozinho. No caso aqui, o B é menos 10. Lembre que a gente tem que botar o menos também, tá? A fórmula diz mais B, então, na verdade, o B acompanha o sinal. Aqui é mais 4, então quer dizer que o B é positivo. Não botei o mais porque não precisa, mas poderia. Aqui é menos 10, então quer dizer que o B é negativo. Preciso botar o menos, tá? Próximo exemplo, f de x igual a 6 menos 2x. Nesse caso, cuidado, tem muita gente que acha que o A é o primeiro. Não, o A é o número que está com x. Quem é que está com x? Menos 2, então o meu A é menos 2. E o B? O B é o número sozinho, sem letra. Quem é que está sozinho sem letra? O 6, ok? Mais um exemplo, f de x igual a menos x menos 0,48. Então, é uma função afim? É, por quê? Porque o que importa é que tem que ter o x com expoente 1. Tem x com expoente 1? Tem. Então, é função afim. Quem é o A, gente? O A é quem está com x, mas não tem número nenhum aparecendo. Então, quando não tem número nenhum, qual é o número? É 1, vocês lembram? Então, sempre que tu tem uma letra sozinha, qual é o número que está multiplicando ela que não aparece? 1. Então, no caso, como tem um negativo, menos 1. E o B é o número sozinho. Ah, mas é um número com vírgula ou um número decimal? É, não tem problema. Então, o B é menos 0,48. E, por fim, o nosso último exemplo é y igual a menos 2x. E agora? É função afim ou não é? É. Por quê? Porque para ser função afim tem que ter o x. Ah, mas e o número sozinho? O número sozinho, gente, não é obrigatório aparecer. Então, nesse caso, quem é que está com o x? O menos 2. Coloquei. E quem é o número sozinho? Quem é que seria aqui mais o quê? Como não tem nada, qual é o número que desaparece sozinho? É o zero, não é? Então, isso aqui é como se fosse menos 2x mais zero. Então, o meu B é o zero. Tudo bem? Então, lembre, o A é o número que está com x. Se está colado 2, é o 2. Se não tem número nenhum aparecendo aqui com x, é 1. Se está colado menos 2x, é menos 2. Se aqui tem um menos apenas, então quer dizer que é menos 1. Se tem o menos 2, é menos 2. E o B? O B é o número que está sozinho, sem letra. Mais 4, menos 10,
mais 6, menos 0,48. Se o B não aparece, o único número que eu posso dar o luxo de fazer desaparecer é o meu zero, tá? Então, cuidado com isso. Quando não aparece número nenhum no X, vocês têm que pensar, qual é o número que quando eu multiplico desaparece? É o 1. E quando não tem o B sozinho, qual é o número que sozinho desaparece, que quando eu somo não faz diferença? É o 0. Tá? Então é importante vocês lembrarem que é um número com um X mais um número sozinho. Quem está com X a gente diz que é o nosso A e quem está sozinho é o nosso B. Agora nós vamos ver exemplos de função que não são afim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, olha o primeiro exemplo. Y igual a 2x ao quadrado. O que eu falei para vocês? Que para ser uma função afim, é obrigatório ter o x com o expoente 1. No caso aqui, eu tenho o x com o expoente 2. Então, o que eu digo nesse caso? Que ela é uma função de segundo grau. Então, lembra que eu falei que o número vai dizer o grau? Afim é uma função de primeiro grau, tem que ter 1. Se tiver 2, é uma função de segundo grau. Também pode ser chamada quadrática, certo? E aqui, fx igual a x elevado ao cubo sobre 7. Então, nesse caso aqui, qual é o expoente do x? É 3. Então, eu digo que é uma função de terceiro grau. E essa, que é 1 sobre x, quando nós temos, né, uma fração e a gente quer inverter essa fração, né, fazer com que o denominador vire numerador, a gente inverte e faz o que com o expoente? Muda o sinal, lembra? Então, se aqui não tem número nenhum, que número seria aqui em cima? O 1. Então, quando eu inverto a fração, ele vira menos 1. Nesse caso aqui, quando nós tivermos expoentes negativos, nós vamos chamar de função exponencial, tá, gente? Mas isso é para mais adiante. Mas é só para mostrar alguns casos que não são afim. Então, para ser afim, tem que ter o x. Só x, não pode ter expoente maior. Só x. E aí tem o número multiplicando x, somando com x, subtraindo com x. Mas é x, ok? Agora, alguns casos particulares de função, algumas afim, outras não. Então, essas funções, elas às vezes vêm um exercício no meio, é mais um nome aqui para vocês, mas às vezes fala função identidade, função linear, e vocês podem não saber o que é. Então, o que é uma função identidade? Função identidade é uma função afim que ela tem uma característica, ela é sempre desse jeito, f de x igual a x. Ela não tem mais nenhum número, tá? Só. Ou y igual a x. Ela se chama função identidade, porque ela relaciona os valores, o valor de x com o valor de y igual a ele, tá? Então, nesse caso aqui, quem é que está multiplicando o x? É o A. E quem seria? O 1. E quem é que está sozinho somando que não aparece? É o 0. Então, a função identidade, ela não tem variação. Ela é f de x igual a x, ou simplesmente aqui botar y. Y igual a x, tá? Então, se em algum momento falar em função identidade, é só o x. Y igual a x, ou f de x igual a x. O segundo caso, a função linear. A função linear, ela também é afim. O que é uma função linear? É uma função que não tem o b, ó. Ela só tem um número multiplicando o x. Então, novamente, essa função, ela é afim, tá? Só que ela tem como se fosse um sobrenome. Não é apenas afim, ela é afim e linear. Então, uma função linear é aquela que só tem um número multiplicando o x. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu A pode ser qualquer número, ó, pertence aos reais. O meu A pode ser positivo, negativo, número fracionário, número decimal, o que for. E o B nunca aparece, então o B sempre será 0. Aí eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, ó. Y igual a 4x. Quem é o A? Quem está com x, 4. Quem é o B? É 0, não tem ninguém. Aqui, quem está com x? Menos 1. E quem é o B? 0. Então, função linear, ela é uma função afim, porque tem x, só que ela tem uma característica a mais. Qual é a característica? O b ser igual a 0. Então, se algum exercício falar em função linear, está dizendo que o b é 0. Terceiro, função constante. O que é uma função constante? No material teórico de vocês, inclusive eu destaquei, essa função, ela não é considerada função afim. Por quê? Porque ela não tem x. Então, uma função constante é uma função que é igual a um número, simplesmente uma constante, um número, tá? Nesse caso, o a é 0. Por quê? Porque aí a gente faz 0 vezes x e o x desaparece. O b pode ser qualquer número, porém o a é sempre 0. O que quer dizer com isso? Faz o x desaparecer. Então, uma função constante é uma função que é apenas um número, tipo f de x igual a 3, y igual a raiz de 2. Então, nesse caso, o a é 0, não aparece, e o b aqui é 3 e aqui raiz de 2. Lembrando, função identidade é função afim porque tem x.
Função linear é função afim porque também tem x. Função constante não é uma função afim porque não tem x. Ela seria tipo uma função grau zero, tá? Seria abaixo da função de primeiro grau, certo? Então, são só alguns casos dos exercícios que eu peço para vocês me citarem alguns exemplos. E agora vamos para a parte que seria mais importante, ou uma das mais importantes, que é a construção do gráfico da função. O que vocês têm que saber de uma função afim? Vocês têm que saber que a fórmula é ax mais b, que a lei da função é ax mais b, então lembra, um número com um x mais um número sozinho, e vocês têm que saber como é que se comporta o gráfico dessa função. Então, a partir de agora, nós vamos ter gráficos, desenhos, tá? Então, o gráfico dessa função, o desenho dela é sempre uma reta, sempre será uma reta, tá? Então, toda função afim pode ser representada por uma reta, sempre vai ser uma reta. Para construir ela, a ideia é, vocês têm que encontrar dois pontos que façam parte dela, e aí vocês simplesmente vão traçar uma reta sobre eles, tá? Por que isso? Então, lembrando, ó, isso aqui é uma reta que está falhada, só para vocês terem uma ideia. Uma reta, ela na verdade é como se fossem infinitos pontos tão perto uns dos outros, mas tão pertinhos que eles se tornam uma reta, tá? Isso é uma reta, são infinitos pontos colados que formam uma reta. Se vocês escolherem 10, 20, 30, 40, 50, 100 pontos, vocês vão ver que esses pontos vão se alinhando de maneira a dar uma reta, tá? Então, se for uma função afim, sempre vai dar uma reta. Então, eu posso escolher 5 pontos, vocês podem escolher 10 pontos, alguém mais pode querer escolher 50 pontos. Vai dar sempre uma reta. Então, se sempre dá uma reta, por que eu vou passar trabalho escolhendo tantos pontos? Basta 2. 2 pontos vão fazer eu ter essa reta. Por exemplo, a Isabela escolheu esses 2 pontos aqui, ó, e aí ela traçou a reta. A Maiara escolheu esses 2 pontos aqui, ó, e aí ela traçou a reta. Já a Vitória escolheu esses 2 pontos aqui e traçou a reta. Se todos fizerem o cálculo certo, todas vão encontrar a mesma reta, a mesma, só que a Isabela escolheu aqui embaixo, a Maiara aqui no meio e a Vitória mais acima. Mas, como é a mesma função, a mesma lei, a mesma fórmula, todas vão encontrar a mesma reta, tá? Então, essa é a característica de uma função afim. Por ser uma reta, a gente encontra 2 pontos quaisquer, ó, então poderia ter sido esses 2, esses daqui ou esses daqui, e quando eu pegar uma régua e traçar, todos eles estão alinhados. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, todos, né, os 30 alunos, cada um escolhesse um ponto e marcasse, no fim ia dar uma reta. Ou se cada um na sua folha escolhesse 2 pontos que quisesse, todos teriam que encontrar a mesma reta. Então, se a função é a mesma, todos encontram o mesmo gráfico, não importa os valores que escolham. Pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas o que vocês têm que saber daqui? Que uma função afim, na hora de desenhar o gráfico, é sempre uma reta. Sempre. 2 pontos vocês encontram ele. Se quiser fazer com 3 para ter certeza, com 4, pode. Por quê? Porque se tu escolhe 4 pontos e os 4 se alinharem bonitinhos, quer dizer que tu fez certo. Se tu escolhe 4 pontos e não dá reto, quer dizer que tu fez alguma bobagemzinha. Então, para testar pode ser, mas basta 2. Então, vamos construir o nosso primeiro gráfico. Então, construa o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Então, isso aqui é uma função afim, porque para ser função de primeiro grau tem que ter x, sem expoente, ou seja, com expoente 1. Então, aqui está o meu x. Tem x? Tem. Os números não importam, tá? Então, isso é uma função afim. Vocês têm que olhar e saber se só tem x, se não tem expoente 2, 3, é uma função afim. Tá? E depois de identificar que é uma função afim de primeiro grau, vocês têm que lembrar, função afim, o gráfico é sempre o quê? Reta. Então, tem que saber ver que é uma função afim e automaticamente tem que lembrar, é uma reta. Por que eu estou frisando tanto isso? Porque vocês vão estudar as outras funções e vocês vão ter que, de cabeça, lembrar mais ou menos como que é o gráfico. Uma função quadrática é uma parábola, parece um U.
tá? Uma função exponencial é uma outra curva, uma função logarítmica é um outro tipo de curva. Então, a ideia é vocês mais ou menos de cabeça saberem, é mais ou menos isso. Então, se tiver x sem expoente, somente, né, aqui o x com expoente 1 escondidinho, é uma função afim. Se é uma função afim, o gráfico é uma reta. Como é que a gente faz com retas? Para fazer uma reta, nós temos que ter 2 pontos. Então, encontrar os pares ordenados. Para obter os 2 pontos, nós vamos usar uma tabela. Essa tabela ela tem que ser composta de x, a lei da função. O que é a lei? É isso aqui, a fórmula. O y e o par ordenado. Tá? Então, aqui eu já trouxe a tabela pronta para vocês. Então, olha só. Primeiro é o meu x. Depois é a minha lei da função, que é a fórmula, depois é o meu y, que é o que eu vou descobrir, e depois é o meu par ordenado. Vocês lembram quando a gente estudou o plano cartesiano, que dentro dos parênteses eu colocava um número, vírgula, outro, primeiro é sempre o x, depois é sempre o y, lembram disso? Então, isso se chama par ordenado, é um ponto. Então, o x se relaciona com o y, lembra lá dos diagramas, o x se ligando ao y? Então, é isso aqui. Primeiro eu boto x, depois a minha fórmula, depois o y e o par ordenado. Atenção, olha o que está em vermelho. Você aluno que está aí do outro lado, tu é que tem que escolher os valores para x. É tu, qualquer um, não importa qual. Eu, Gabriela, escolhi -1 e +1. Por quê? Porque eu acho mais fácil escolher números menores na hora de desenhar. Então, eu tenho por hábito escolher sempre valores próximos do zero. -2, -1, 0, 1 e 2. Eu, Gabriela, gosto de escolher esses valores, porque vocês vão ter que desenhar isso num plano cartesiano. Então, é mais fácil escolher valores próximos, tá, gente? Então, aqui, ó, -1 e +1. Então, novamente, vocês têm que construir uma tabela, tá? Com o x, a lei da função e o y. Lembrem, o x, tu, aluno, é que escolhe, tá? Aqui está a fórmula. A fórmula é a que foi dada, tá? É a lei da função. Gente, o x que está aqui na fórmula é o mesmo x que a gente escolheu. Então, no caso, vocês vão ter que aplicar esta lei aqui, e no lugar do x, vocês devem substituir os valores que vocês escolheram. Se tu escolher 2 valores, tu vai ter que fazer 2 contas. Se tu escolher 3, 4, 5, tu vai aumentando. Então, eu repito o meu y, que é o que eu quero descobrir, eu repito o meu igual, eu repito o meu 2 está fazendo o quê com o x? Multiplicando, então eu boto um vezes. E no lugar do x, no lugar da letra x, ó, vocês vão substituir pelo x que vocês escolheram. Então, que valor foi que foi escolhido para x? -1. Então, no lugar do x, eu boto -1. Repito esse -1 aqui, e aí eu faço a conta. Ó, 2 vezes -1 é -2. -1, repito ele aqui de novo. E aí, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, -2 com -1 é -3. Ou seja, quando foi escolhido que o x era -1, eu substituí aqui, eu fiz a minha conta e eu acabei descobrindo quem era o y. Então, vocês escolhem o x, aplicam nesta fórmula e descobrem o y. Então, novamente, y eu repito, o igual eu repito, o 2 eu repito. No lugar do x eu boto quem? -1, que é esse valor que está aqui. -1 eu repito. Faço primeira multiplicação. 2 vezes -1 é -2, -1. -2 com -1 é -3, ou seja, o meu y é a resposta final. É o -3. E aí eu vou escrever isso na forma de ponto, lembra? Ponto fica dentro de parênteses, primeiro o x, depois o y. Então, quem é o x? -1. E quem é o y? É o que eu encontrei, -3. Certo, gente? Bom, seguindo. Agora eu vou fazer para +1, tudo bem? Para o +1. Então, eu escolhi -1 e +1. Então, novamente, repete o y, repete o igual, repete o 2. No lugar do x, eu vou botar quem? +1. Coloquei. E repete o -1. Faz primeira multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Com -1, mais 2 menos 1, diminui e conserva o sinal do maior. Então, o meu y é a resposta final, +1. Como é que eu escrevo no par ordenado? Primeiro o x, que está aqui, depois o y. No caso aqui, coincidiu os mesmos números. Então, isto aqui é a fórmula.
y igual a 2 vezes o número que tu escolhe menos 1. Y igual a 2 vezes o número que tu escolhe menos 1. Eu, Gabriela, professora, ou qualquer outra prova que vocês façam, vai dar a fórmula, vai dar a lei da função. Tu, aluno, escolhe os valores de x para substituir aqui no x, ok? Então, eu escolhi menos 1 e mais 1. Tu poderia ter escolhido 1 e 2, 0 e 4, 15 e 30, o valor que tu quisesse. Tu ia substituir aqui, tu ia achar os valores de y, e tu iria achar 2 pontos. O detalhe é, se todo mundo fizer o cálculo certo, não importa os pontos que a gente encontre, depois todo mundo vai achar a mesma reta, tá? Então, após fazer essa tabela, eu gosto de fazer ela bem organizada e completa, é sempre a mesma, escolhe os valores de x, aplica a fórmula para x, acha os valores de y, escreve na forma de ponto. Após isso, vocês devem marcar os 2 pontos. Então, quais foram os 2 pontos que a gente encontrou? Menos 1, menos 3, mais 1 e mais 1. Então, menos 1, menos 3, mais 1, mais 1. Então, agora eu devo marcar esses 2 pontos no plano cartesiano. Lembra como é que a gente marca ponto no plano cartesiano? Primeiro é x, depois é y. Então, menos 1 do x, tá aqui, ó, menos 1 do meu x. E menos 3 do y, então, menos 3 do meu y. O encontro entre eles está aqui, meu ponto. Então, ó, lembra, a gente faz o tracejado no menos 1 do x, faz o tracejado no menos 3 do y, aonde eles se encontram é o meu ponto. Vou fazer a mesma coisa para esse ponto. O meu x é 1, faço o tracejado. O meu y é 1, faço o tracejado. O encontro deles é o meu ponto. Então, esses pontos aqui, por que eles são tão importantes? Porque eles foram encontrados, gente, por esta fórmula aqui, por isso que vai dar certo, entendeu? Vocês usaram a fórmula, então vocês vão pegar esta fórmula, tu, aluno, vai botar o valor de x que tu quiser aqui, e ao substituir o valor de x aqui, tu vai achar um y. É isso que eu fiz, ó. Então, eu escolhi menos 1 e mais 1, e eu encontrei menos 3 e mais 1. Então, esses 2 pontos aqui saíram dessa fórmula aqui, tá? E aí, ó, marquei os meus 2 pontos. Após marcar os 2 pontos, só tem uma única reta que passa por eles. Então, eu posso traçar. Então, eu faço a tabela para achar os 2 pontos, eu marco os 2 pontos e eu traço uma reta. Se vocês tivessem escolhido outros valores para x, vocês teriam achado outros pontos por aqui. Mas o que importa é que todo mundo teria achado a mesma reta, só que uns um pouco mais para cima, outros um pouco mais para baixo. Lembra aquela reta que eu dei lá no início, de cada um achar os pontos? Então, é isso. Então, o que importa? Cada fórmula tem uma reta, mas sempre será uma reta. Às vezes a reta é mais para cima, às vezes é mais para baixo, às vezes ela vira. Mas a construção é sempre, sempre a mesma. Vou trazer mais um exemplo para vocês, tudo bem? Então, agora, construa o gráfico da função f de x igual a menos x mais 2. Ih, essa é difícil, porque tem esse f de x. Não é, gente. Lembrem que f de x é a mesma coisa que y. Então, se vocês não gostam, se acham que essa nomenclatura não é agradável, simplesmente no lugar do f de x vocês colocam y, tudo bem? Então, y igual a menos x mais 2. Só isso. Então, se tiver f de x, pode botar y. Pode sentir à vontade para y. Primeiro passo, encontrar os pares ordenados para obter os 2 pontos. Lembra como é que a gente faz isso? Com uma tabela. Então, olha a minha tabela aqui. Eu repeti o x, lembra? Eu botei a minha fórmula, agora a fórmula é outra. Antes era 2x menos 1, agora é menos x mais 2. Botei a minha fórmula, botei o y e botei o ponto. Então, x, lei da função, y e ponto. O x, eu escolho os valores, lembra, gente? Então, eu, Gabriela, escolhi agora 0 e 2. Eu resolvi mudar. Vocês podem sempre escolher os mesmos valores, menos 1 e 1 se quiser. Ou, eu não gosto de negativo, eu vou botar 0 e 1, eu vou botar 1 e 2. Tranquilo, porque não quero trabalhar com negativo. Peguem a fórmula da função. O y a gente repete, o igual a gente repete, o menos a gente também repete. É apenas o x que eu devo substituir. E a dica que eu dou é, coloca sempre dentro de parênteses que aí tu enxerga bem. Então, quem foi o x? Ó, repeti o y, o igual e o menos. Quem é o valor que eu escolhi para x? Ó, 0. Então, no lugar do x eu boto 0. E repete o mais 2. Ó, então, y igual menos, no lugar do x eu boto 0,
mais 2. Menos parêntese 0 eu posso tirar, então eu simplesmente botei menos 0 mais 2. Aqui, gente, tem duas maneiras de pensar. Ou vocês pensam que vocês diminuem e conservam o sinal do maior, ou lembra que o zero não faz diferença nenhuma. Tu tem 2 e tu tá tirando zero, tu tá tirando nada. Então, tu tem 2. Então, essa resposta é o meu y. Então, quanto que é o meu y? 2. Então, quando eu apliquei a fórmula e achei que o y é 2, já posso escrever na forma do ponto. Primeiro o x, quem é o x? 0. Depois o y, quem é o y? 2. Se aqui vocês invertem, pode dar errado, tá? Então, lembre, primeiro é o x, que é aquele que tu escolheu, depois é o y, que é aquele que tu encontrou. Depois eu escolhi o número 2, então, repete o y, repete o igual, repete o sinal de menos, no lugar do x eu boto quem? 2. E repete o mais 2. Vou tirar os parênteses, então vai ficar simplesmente menos 2. Menos 2 com mais 2, sinais diferentes diminui, dá 0. Ou então pensa, tu tem 2 e tu tira 2, 2 com menos 2, 0. Sem sinal, porque 0 não tem sinal, tá? Então, o meu x é 2 e o meu y é 0. Então, olhem só, eu encontrei dois pontos que parecem iguais, né? Só que um é o y, que é 2, e o outro é o x, tá, gente? Então, lembrando, eu construo a minha tabela, tu, aluno, escolhe dois valores para x, substitui na fórmula que foi dada e acha os valores de y. Não esqueçam de escrever na forma de ponto. Escrevi. Beleza. Após tu achar os dois pontos, tu tem que fazer o quê? Marcar no plano cartesiano. Então, quem são os meus pontos? 0, 2 e 2 e 0. Lembra que quando eu fiz a aula de plano cartesiano, eu disse que quando tivesse 0, a gente tinha que prestar atenção que a gente marcava diferente? Então, se eu tenho dois números que não são 0, eu faço tracejado aqui e aqui, e o encontro deles é o meu ponto. Quando vocês tiverem pontos com 0, eles obrigatoriamente têm que ficar no eixo x e no eixo y. Eles vão ficar aqui. Tá, mas e qual que eu vou saber? Lembrem que a ordem é x, y. X, y. Então, nesse caso aqui, tu tem que botar em cima do número da letra. Como assim? Então, se aqui é x, o 2 é y. Se o meu 2 é y, eu tenho que fazer uma bolinha no 2 do y, ó, no 2 do y. Tá? Então, quando tu tiver 0, tu identifica quem é esse cara, ele é o y. Então, eu vou fazer uma bolinha no 2 do y. E agora? Quem é esse cara? Esse cara é o x. Então, agora eu tenho que fazer uma bolinha no 2 do x. Por ser o mesmo número, acaba que, tipo, se tu inverter não dá nada. Mas se fosse 2 aqui e 3 aqui, já dava errado. Então, lembra, se esse cara é o y, eu vou fazer uma bolinha no y. Se esse cara é o x, eu farei uma bolinha no x. Mas isso só quando tu tem a outra coordenada 0, tá bem? Então, marquei os meus dois pontos, agora eu faço o quê? Traço uma reta. Então, traçamos a reta que passa pelos dois pontos, certo? E tá aí. Então, vocês viram que foram dois exemplos onde eu pego, faço uma tabela, escolho eu dois valores para x, aplico a fórmula e acho o y. Com isso, eu tenho pontos. Então, faz a tabelinha para achar os dois pontos. Achou os dois pontos? Marca eles e traça uma reta. Só que cuidado, que se tu fizer um erro de sinal lá na tabela, se tu fizer qualquer coisa errada lá na tabela, tu vai achar pontos errados e tudo dá errado. Então, sempre confiram com muita atenção. Vocês escolhem os valores de x, aplicam a fórmula e acham y. Escreve como ponto para marcar aqui e traça uma reta, certo? E era isso, pessoal. Essa é a nossa primeira parte de função afim. Nós vamos ter mais aulas falando sobre função afim, tá? É um assunto bem recorrente que tem caído no PAV, então é importante a gente dar uma atençãozinha, certo? Um abraço a todos e fiquem bem.